noite, começando mais um Área Live. Hoje a gente está com um pequeno atraso de 3 minutos. Aqui em Londres são 22 horas e 3 minutos. Em Brasília, 18 horas e 3 minutos. Começando mais um Área Live. Boa noite para vocês que nos acompanham. Bem-vindos todos. Nosso encontro semanal às quartas-feiras. É sempre um prazer ter todos aqui. O Instagram agora está começando a chamar a nossa rede e eu queria compartilhar com vocês as coisas que têm acontecido essa semana. Bom, agenda de setembro fechada, agenda de outubro fechadíssima e montando a agenda de dezembro já. Em dezembro a gente faz um ano de Área Live. Olha que maravilha, um ano já. Bom, queria falar para vocês que amanhã tem uma entrevista. A gente essa semana está com entrevista dupla. Amanhã a gente vai trazer a Simone Quintas para falar sobre a Semana Criativa de Tiradentes e sobre outros projetos que ela está tocando lá em Tiradentes. O horário da live vai ser um pouquinho diferente. Vai ser às 4 horas da tarde no Brasil e às 20 horas aqui em Londres, ok? Semana que vem a gente vai estar com os meninos do Decornautas, o André e o Alex vão estar aqui conversando com a gente, ok? E a gente vai ter um bate-papo muito legal. Queria convidar vocês a curtir o nosso site, divulgar o nosso trabalho, deixar comentário nos posts, mandar para os amigos, que é sempre muito importante para todos nós. Hoje eu convidei uma pessoa que eu estou já querendo trazer há muito tempo para cá, que é a Roberta Borsoi. Roberta Borsoi é uma arquiteta e ela tem o DNA, o design, a brasilidade, ela tem no DNA dela tudo isso, né? E aí eu chamei a Roberta. Essa entrevista aconteceu porque o Marco Aurélio da Marco 500 nos colocou em contato quando eu conversei com ele sobre esse meu desejo de falar sobre esse personagem, né? E aí ele facilitou tudo. Eu vou chamar agora a Roberta para entrar. Ela tá lá na cidade dela. Só um momento. Roberta. Oi. A gente já conversou antes, como eu faço sempre com os meus convidados, entrevistados. Só um minutinho que ela já deve estar entrando. Ela está lá em Recife agora. O escritório dela é lá, a Borsoi Arquitetura. Olha, aí Oi, ela. Boa noite, bem-vinda, tudo bom? tudo bom? Tudo bom, Cílio? Tudo bom, Tudo pessoal? ótimo, melhor agora. Bom, estava falando aqui para o pessoal que eu queria fazer essa entrevista, eu tinha muito tempo, e quem possibilitou esse encontro foi o Marco Aurélio da Marco 500, que nos colocou em contato, quando eu falei para ele do meu desejo, né, de falar sobre a tua família, né? Daqui a pouco a gente fala quem são da sua árvore genealógica, muito bacana. A gente fala daqui a pouco, né? Eu queria primeiro falar sobre você, né? Você é arquiteta. Eu sempre começo com os meus entrevistados perguntando qual que é a formação acadêmica deles, porque eu acho muito importante que as pessoas entendam como é que funciona tudo isso, né? E eu queria que você falasse qual que é a tua formação acadêmica. Eu já falei que você é arquiteta, mas eu queria que você falasse sobre a tua formação, como é que foi. Quando é que o bichinho da arquitetura te mordeu, por assim dizer? Eu sempre brinco com as pessoas Eu, sobre o nem per- bichinho da arquitetura. eu acho que esse bicho, quando mordeu, eu nem percebi, porque
pai e mãe arquitetos, dos 8 filhos são 5 arquitetos e um arquiteto e uma designer de interiores, né, que é a Ângela. E A assim, Ângela de Brasília, que é uma querida Brasília, lá de Brasília, conheço ela há muitos anos, e não sabia que ela era sua parente. Olha que maluquice. Não sabia. minha irmã, filha mais velha do meu pai. E assim, também, todos cresceram com né, a mãe dela era artista, então assim, todo o primeiro marido da minha mãe era arquiteto também. Então, assim, né, essa convivência com arte, arquitetura, design, para a gente foi teve presente desde criança, né? E assim, e essa paixão também, né? Assim, de não dividir as coisas, né? Essa busca do belo, né? Né? Da estética, do belo, assim. Então, a gente não foi ensinado, a gente simplesmente aprendeu, né? A gostar de arquitetura, a gostar de design, e também conviveu também com as dificuldades e né, com os, né, os momentos difíceis também do trabalho, né, a luta grande que é todo dia moer, né, É, um dia ou outro, né, não pode descansar, né, não pode esmorecer. quem vê glamour não vê o caminho, né? As pessoas veem só o glamour, a pessoa na mídia, aparecendo nas revistas e tudo, e não imagina porque ali por detrás tem um trabalho muito árduo, né? Porque é tudo muito difícil. A faculdade de arquitetura é muito pesada, né? É muito extenuante, de certa forma, não é? E mamãe sempre dizia, né, que a arquitetura é uma profissão de ofício, né? Então, assim, é importante o exercício, né? Assim, é É o muito importante. exercício. É É, lógico que você se constrói, você tem que investigar, estudar também, como todo mundo, né? Assim, abrir seus, seus, seus universos, né? Seus repertórios o máximo possível, né? Porém, assim, o ofício, né? Assim, a experiência, o dia a dia é muito importante, né? Muito importante. a criança fica influenciada pelo pai, né? E pelos pais, de certa forma, né? É, só que sempre acontece assim, ou segue o mesmo caminho, ou segue um caminho completamente É, diferente, né? Geralmente é assim, ou se apaixona ou pega ranço da profissão, né? De certa forma. É, e você tá no seu DNA, da sua família, na tua árvore genealógica, tá a arquitetura presente o tempo todo, né? Porque eu estava lendo a história do teu pai, o teu pai começou a trabalhar com teu avô nessa história toda, né? E dali é que ele começou o interesse pela arquitetura e antes mesmo de se formar, ele já tinha um próprio ateliê dele, né? Sempre trabalhou com isso. Queria que você contasse um pouquinho disso. Primeiro, conta quem é o teu pai, a figura importantíssima que foi o teu pai na arquitetura brasileira, né? Assim, até as pessoas, eu acho que as pessoas não dão devido valor a ele, porque a história dele é muito bacana, né? O legado que ele deixou é muito grande, né? Eu acho, é, particularmente. ele assim, jovem, né? Quer dizer, ele é o quarto filho desse que hoje que seria considerado hoje um designer de interiores, né? Porque na verdade ele estudou Na Belas Artes, né? na Em São Paulo, São Paulo, né? Onde é a Pinacoteca hoje, né? aquele prédio maravilhoso. Eu lembro que o papai sempre falava, foi aqui, ele estudava aqui, Que né? Porque delícia. né? A gente não sabia que era a escola, era lá. E, e e trabalhava com design de interiores, né? Ele trabalhava nessas movelarias, nessas empresas que faziam os interiores das lojas, né? Então ele casou com a carioca, foi para o Rio e desenvolveu o trabalho dele, né? Muitas daquelas lojas do centro do Rio, cafés, né? Ele fez o Assírios do Teatro Municipal. Quer dizer, eu estou falando Confe- que existe confe- hoje,
fiquei muito Confeitaria Colombo, né? Confeitaria Colombo Colombo, e Palácio Guanabara. é, Ele trabalhou em projetos importantes, né? Junto com o teu avô. sorveteria KV, né? Eu sempre faço esse passeio, vou passeando assim pelo centro. E, e aí papai cresceu com isso, mas assim, né? Vendo vovô desenhar exaustivamente, né? Aquela coisa dos estilos, né? E aí assim, é o único arquiteto, são 4 filhos, mas ele, assim, meu tio, que era médico, psicanalista, também tinha uma paixão por design, por arte, por arquitetura, mas papai foi o último e foi quem seguiu. E assim, muito jovem, ele foi convidado para, com 3 anos de formato, foi convidado para ser professor aqui em Recife, né? Para montar o curso de arquitetura na Federal de Pernambuco. E é considerado assim, um arquiteto nordestino, né? Assim, pernambucano nordestino, fez toda a vida aqui, assim, dentro desse, né? Então, assim, ele tem uma trajetória muito grande, assim, né, de projetos né, dentro dessa arquitetura moderna, mas com ênfase na realidade local, no clima, né, que a gente tem. É, é, assim, era uma pessoa assim que amava muito o que fazia, nossa, era assim que incansável, assim que Era paixão, né? é, isso É, aí, né? Eu tirava ele da prancheta às 3 da manhã. Tá bom, chega, por hoje chega. agora chega. O teu pai fez o Museu de Arte Moderna de Recife em 55, né? Ele foi responsável por esse prédio, não é É, isso? Eu tem, estava lendo aqui na biografia dele. tem muitas obras aqui, assim, obras importantes, assim, também espalhadas pelas cidades do Nordeste, assim, projetos obras Mu- públicas, Muitas né? obras públicas, né? Ele fez. Muito projeto público, muito. É, obras públicas. Até convido vocês, eu não sabia, mas tem um site que está a história do teu pai todo, que é acaciogilbossoi.com.br. Ó, o site tem todos os projetos, tem toda a linha histórica do. Tu chama de Acácio ou de Gil? Pode chamar de Gil, né? Não, todo mundo chamava ele de Borsoi. De Bossoi? Vamos chamar de Bossoi, né? É, é Nome estranho. bonito, italiano. É. Aqui, ó, tem todos os projetos por décadas, né? De 50, 60. O site é bem bacana, tem tudo registrado, tem foto de tudo. Convido vocês a conhecer um pouquinho da história desse arquiteto formidável, que merece ser mais mostrado, né? Eu conhecia muito pouco da história do meu pai, muito pouco, assim. Vim conhecer agora essa semana, fui aprender, estudar e ver, Um, e um, um arquiteto assim, completo, assim, ele entendia muito de construção, né, assim, que ele acreditava que a arquitetura é a obra construída, né, assim, o desenho, o projeto, o papel, assim, o que importa é a obra construída, né? Então todo esse processo, né, assim, do projeto, da concepção à construção, ele é importante, né? Então assim, né, e viva, né, também, e essa arquitetura viva, sendo utilizada, né, sendo observada, sendo utilizada. você trabalhou com ele, né? Diretamente com ele no escritório. É, antes mesmo de estudar, como é que foi? Como é que foi? Eles tinham o escritório juntos, né? Os dois, e aí, assim, eu trabalhava assim ali de um lado para o outro, mas eu acabei assim ficando um pouco mais com uma mãe, assim, né? Com a Janete, Entendi, falando mais, entendi. mas estava junto dele, né? A gente também trabalhava junto, morava junto, né? Eu nunca cortei o cordão umbilical
cortado radicalmente por aquele lá de cima. Então, lamentavelmente. e aí eu assim, então era tudo junto e misturado, né? Assim, então a gente estava eles faziam projetos juntos, também outros não, mas é claro que, né, um colaborava com o outro sempre, assim. E quando Você se eles... formou no Rio de Janeiro, não foi isso? me Você formei no Rio. estudou no Rio de Janeiro. Por que o Rio? Por que você escolheu o Rio? Porque, na verdade, assim, a história deles eles Eles mamãe foram pro, eles foram para o Rio, né? se começou aqui e terminou lá, porque meu avô foi transferido para lá. Ela foi com a família para lá. E papai foi convidado para ser professor, veio, morava aqui, né? Então, mas assim, com o passar dos anos e com essa, foi natural eles assim, na verdade, assim, ela queria sair, estava com muito trabalho no sul, sudeste, tal, no sudeste, né? Assim, a gente já tinha esse pé, né, no Rio por conta da família e também a família do meu pai e tudo. A família da minha mãe já estava no Rio. E aí, assim, foi um crescimento, né? Foi, mas sempre com o pé aqui, é claro, né? Sempre, nunca deixou esse pé, mas Vocês têm uma raiz muito forte no Nordeste, né? ela Muito levou forte. o primeiro dia, ela não saiu dela, nunca saiu, né? É. E, e aí, assim, em uma certa época, eles construíram a Casa do Rio, né? Que é um projeto bem, assim, que já foi bastante publicado. E aí eu fui fazer faculdade lá. Fui fazer faculdade lá e eu assim não me adaptei. Quer dizer, eu gostava, mas eu queria voltar. Aí eu voltei para cá depois. Depois de me formar, eu voltei. Porque também o escritório de vocês tinha, não atuava só no Nordeste, né? Vocês tinham uma É, atuação muito grande, é, tanto na parte de arquitetura quanto na parte de interiores, que era uma parte forte tua e da tua mãe, né? Acabou mãe sendo. tinha escritório aqui, tinha no Rio e tinha em São Paulo. Ela tinha a Sociedade de São Paulo com a Kátia Guedes e a Gina Eu lembro. e meu irmão também, Mário Santos, no Rio, fazia muita coisa com ela, minha outra irmã também, Cláudia. E aí, assim, ela fazia essas parcerias, né? E para poder. Porque ela né, às vezes eram 3 estados numa semana, assim, ela viajava muito e tinha trabalhos. Então tinha que ter esse apoio em vários lugares, senão, né, Tem que ter os parceiros, né? Não tem jeito, tem que porque ter não dá para parceiro. ficar E em todos eles os lugares ao mesmo tempo, né? Bom, e a foi gente está a gente tá falando aqui, sua mãe é simplesmente Janete Costa, que é uma das profissionais mais importantes de interiores no Brasil, né? E a tua mãe tinha uma característica que era muito bacana, né? Ela era uma propagadora e divulgadora da arte brasileira, né? Da arte brasileira, do artesanal brasileiro. Eu acho que ela foi a primeira que teve esse olhar, né? Esse de valoração do que hoje está muito em voga, né? Está muito forte. As pessoas falam isso o tempo todo, mas eu acho que foi ela que começou toda essa história, né? De certa forma. A Adélia Borges, eu gosto muito das publicações dela. Uma jornalista incrível que fala assim sobre essa coisa do design, o artesanato, A Adélia vai estar aqui no mês que vem com a gente, dando pô, entrevista. umidade, umidade, assim, a gente para ouvir e assim, ela escreve, né, nesse livro que ela tem do design artesanal, ela fala assim que os três precursores dessa valorização, assim, ela fala no Aloysio Magalhães, né? Na Lina Bobardi, na Lina, né, que assim veio, que era uma pessoa de fora, né, com um olhar, Uma né, italiana mas que. que veio, né, assim, puxar a orelha da gente e dizer, olha, vocês têm que É, valorizar o que vocês têm, né, e assim,
Porque, na verdade, ela fala muito disso no livro, né? Como assim, na verdade, na Europa e na Itália, né? No caso da Itália, com a Alina, que é italiana, se valoriza muito o trabalho artesanal, né? E É, essas... a Simone Quintas estava falando isso aqui ontem numa live. Ela falou, a gente despreza tanto, e a gente despreza tanto o artesanal, o artesanato, e a gente, por ser artesanal, a gente quer que o preço caia. E a É, gente compra uma bolsa de grife e ela tem o preço alto porque é feito artesanalmente, né? Por exatamente. artesãos. A gente não pode esquecer que Louis Vuitton era o maleiro do rei. E ele vende uma bolsa cara hoje por conta disso, porque é feita à mão, costurada à mão, é todo um processo artesanal, né? Você vê os vídeos aí das grandes maisons de alta costura, mostrando o processo de como é fabricado as bolsas. É bestificante, né? Tudo cortadinho, com molde. Né? Assim, até se vende carro, né? Um Rolls Royce, parece que tem o processo artesanal no carro, que é feito à mão. Quer dizer, A gente tem a e Bauer-Olufsen hoje, que investe né? nisso, né? A Bauer-Olufsen, que investe nisso, nesse design handmade, né? Eles demoram 3 meses para fazer uma televisão por conta disso, né? Então, a gente não tem essa valorização do artesanato, né? Simone Quintas estava falando isso ontem numa live. E aí eu lembrei dessa história. Bom, voltando à sua mãe, né? Que deixou esse legado todo, né? E que brigou por isso, né? É, Ela, ela, ela conta isso muito, né? Ela saiu daqui, né, para terminar a faculdade, para morar no Rio e nunca, assim, nunca teve vergonha dessas origens de levar, né? Assim, ela quando criança utilizou, né, assim, ela consumiu, né, com a família o utilitário artesanal, né, né, no interior, né, ela nasceu no interior de Pernambuco, depois morou em vários lugares, morou em Natal, morou em Recife, morou, né, então ela utilizou e essa bagagem, né, ela brincou com as bonecas de pano, bebeu água no filtro, né, no pote, e, e, e sempre valorizou e viu a beleza daqueles utilitários, né? Assim, e viu o artesão trabalhar, e saiu daqui e levou isso, né? Levou e, e assim foram e alardeou, né? Assim, então, ao longo isso a gente há um ano a gente lançou um livro que a gente conta muito esse processo, né? Porque as pessoas, né? A gente queria falar por que se fala nesse legado. Então, né? A gente fala dessa construção dentro da trajetória profissional dela, como ela construiu esse legado para o artesanato brasileiro. Não estou falando só como arquiteta, tal, mas assim que para ela era assim uma das coisas mais importantes assim como realização de vida dela, entendeu? Porque é, estava muito nesse, né, no desenvolvimento né, de social, entendeu? Né, de levar trabalho e renda para essas regiões, né, produtoras do artesanato, né? Assim, vamos dizer assim. Então, ela tinha essa preocupação frequente. Então, só que não era só isso, né? não era só isso. E a Janete tinha Quem uma ganhava coisa. era todo mundo ganha com isso, né? Assim, cada tem É, muito. Janete tinha uma coisa que era formidável. Eu conheci Janete, a sua mãe, numa loja onde eu trabalhei, e a gente trabalhava muito com hotelaria, e era um forte do escritório de vocês, a parte de hotelaria, né? E aí, quando chegavam as escolhas de tecido, os tecidos chegavam para a gente ligava no escritório para falar com a Kátia, e falava assim, Kátia, chegou um tecido aqui e está especificado que o encosto vai ser assim. Eram 3 tecidos, na verdade, né? E aí a gente questionava, né? Será que isso vai ficar bom? Aí sua mãe falava assim, pode fazer.
E a gente fazia e ficava com uma cópia no showroom, porque ficava tão lindo. Aquela coisa que você olhava e dizia assim, isso não vai dar certo nunca, meu pai. Né? Eu estou E falando ela, dessa. e ela batia, e ela falava assim, pode fazer. E a firmeza que ela tinha para isso, e ela tomava essas decisões em minutos, É, é. que era muito interessante isso. Era um preparo, um Então, olho depois eu técnico. penso. Ela dizia assim, faço, depois eu penso. Ela, Mas ela tinha um raciocínio muito rápido, é, né? E a gente brincava assim, ela não fica mais de 15 minutos em algum lugar. Então, tinha é, isso, né? E decisões importantíssimas ela tomava, porque vocês trabalham muito com hotelaria, né? A grande é, hotelaria brasileira, de alto padrão, tem a assinatura dela, por exemplo. Um projeto que eu acho lindíssimo é o Caesar Business Paulista, o restaurante que tem aqueles potes de barro gigantes, né? O restaurante é basicamente esses potes de barro no restaurante inteiro. E você vê da janela na Paulista, é uma coisa maravilhosa. Não sei se está assim hoje em dia, né? Mas é, eu lembro desse projeto, ele é muito bonito, assim, né? Dentre outros, né? Que são os que eu conheço pessoalmente, assim, e outros projetos também que a gente. Deixa eu tentar lembrar que teve um hotel grande no Rio de Janeiro que ela foi uma é, das últimas coisas. o, O o, Meridiano, o César, do César Parque de Ipanema era tão bonito, o lobby, né? Também tinha, é, né? A curadoria de artistas que ela fazia também, peças, é, assim, viajava o Brasil todo, né? Assim, ela era uma curadora, né? Uma pessoa que conhecia muito e que valorizava muito. Então, ela era Minas, então ela trabalhava, fazia esse trabalho com artesão, né? De colaboração, isso com o artesão. Então, ela desenvolvia quer dizer, esse trabalho junto ao artesão ele era muito variado, né? A maneira com que ela fazia, mas nesses hotéis ela desenvolvia peças especiais junto com o artesão, né? Colaboração, né? Então ela ia para Minas e fazia lustres de cristal brasileiro, ou desenvolvia peças de cerâmica, ou, assim, né? Então colocava esse artesão né? Num, em ambientes, né? De hotelaria de alto internacional, luxo, internacionais, então assim, né? Essa coisa da autoestima, né? É tão importante, né? Isso aí vai 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 impulsionando outros artesãos, né? Então, assim, ela fez um hotel que ela tinha era um pouco clássico, né? Assim, foi até bem difícil para ela assim, essa coisa do clássico. Então, ela talhou os espelhos, todos com os artesãos aqui de Olinda. olha que Sabe? delícia. A gente, né, que tem uma tradição de talha e né, de réplica, de arte sacra, né? Assim, outros lugares têm também, né? Minas tem muito, mas ela É, dourou, né? Então ela o Nordeste tem uma tradição. foi de ouro e deu para eles dourar. Então, quer dizer, é uma forma também de você assim trazer também fazer um outro mercado para esses artesãos, né? E eles estarem assim desenvolver, né? Essa outros grupos, né? Assim, incentivarem o trabalho dessas pessoas e assim também dar um caminho, né? Assim, e fazer essas vendas importantes para eles também, né? A gente tem falado aqui dos projetos de hotelaria, que são muitos projetos do escritório de vocês, né? Porque vocês trabalharam juntos como família em tudo, né? Você trabalhou muito ao lado dela, né? Junto com ela, e hoje é você que toca tudo isso, né? Que tá à frente de tudo isso, né? Dos projetos. E eu queria falar agora
da reedição dos móveis que tua mãe desenhou, né? De movelaria que ela desenhou, estão sendo reeditados agora. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque isso teve uma participação muito grande da tua família para que esse projeto saísse do papel, né? Através em colaboração com o Rodrigo Ambrosio, né? Para Vermeio Móveis, eu queria que tu contasse como é que foi tudo isso, e eu queria que você contasse essa história do Rodrigo, como é que ele chegou na tua família, porque a história é muito curiosa. Eu sei que eu li, mas eu queria que você contasse. É sempre mais interessante quando a pessoa conta, né? O Rodrigo, ele é, assim, muito amigo, né? Ele é aqui vizinho, aqui de Maceió, né? E, assim, eu ando muito por Alagoas, porque tem-se num celeiro incrível né, de De artistas. cultura, né? Nossa, brota igual cai, assim, frutas, frutífero, um celeiro frutífero, assim, brota artistas incríveis espalhados pelo seu pequeno território. É. Então, eu ando por lá, né, e a gente se conheceu, né, e assim, e, e, e o, e o Rodrigo, além de um grande designer, assim, ele conhece dessa assim, ele estudou, né, essa coisa do marketing, do design, né, essa coisa esses processos, né, assim, porque assim, o arquiteto, ele desenha mamãe desenhou muitas coisas há um tempo, assim, meu irmão, o Mário, ele também trabalha muito com design, desenha coisas lindas, peças lindas, móveis. E só que, assim, a gente é como se a gente não tivesse preparado para, vamos dizer assim, uma sistemática, sabe? Assim, né? A gente foca tudo como um projeto de arquitetura, sabe? E é diferente. Sim, é diferente. As escalas são diferentes, né? As escalas são diferentes. Bom, pelo menos eu estou falando de mim. Eu não, sabe? Então, Não, Rodrigo, isso que você está falando é o geral mesmo, né? Tem gente que não, que realmente, e vocês estão na escala da arquitetura, é outra escala, é uma coisa totalmente diferente. Quando você vai para o mobiliário ou para o objeto, tem certas miudezas e nuances que a pessoa tem que saber o que está fazendo. e o É, e, projeto de e, arquitetura não deixa você chegar, porque essas pequenas coisas, entre aspas, que você está falando, são muitas no projeto de arquitetura, são infinitas. Então você não, né? Assim, então você se dedica a desenhar algum, né? Assim, mas você não pode desenhar todas, porque senão você não, né? Então, e haja ele detalhamento, né? e, assim, e o olhar dele, assim, né? Das potencialidades, né? Da curadoria, nossa, quando ele batia o. Ah, mas. Cara, como eu não pensei nisso, sabe assim, você vê assim, cara, né? Então, Às vezes é necessário um olhar de fora. Às entendeu? vezes é necessário esse olhar de fora, porque a gente está tão imerso naquilo ali e acha que já achou a solução, e às vezes a Principalmente a pessoa olhando família, é mais difícil ainda. porque é um patrimônio familiar, né? Tem Então, todo cuidado. tá sempre olhando aquilo, né? E aí, assim, poxa, então assim, a gente tem também esse diálogo muito bom, entendeu? Né? E aí funciona, a gente fica pensando mil coisas. Na verdade, a gente assim quer reeditar e assim várias coisas diferentes, não só móveis, né? Assim, luminárias, peças, objetos, né? Eu vi que tem uma cadeira, assim, quando a gente entra ali no site da fundação, né? Da fundação do Museu Janete Costa, uma das primeiras coisas que aparece quando eu pesquisei é uma cadeira que tem o teu nome, chama Roberta. É, Que eu acho que não foi refeita ainda, né? é, Porque está sendo feito devagarinho, né? é. A Vermelho agora lançou agora na MAD, fez o lançamento oficial dessas peças, né? Das primeiras peças. Mas pelo que eu entendi, vão ter outras peças, né?
sendo publicadas, né? Deixa eu mostrar aqui a primeira, Isso, sim, então a gente está... é, a assim, primeira peça que está aqui no meu arquivo. o desenho era muito, assim, também tinha muito de papai, né? Assim, ele também teve uma produção, ele tinha uma marcenaria também, né? Então ele chegou a assim, os dois sentavam no avião, sabe? E ficavam desenhando. Esse sofá é lindíssimo. Ele é É, todo de madeira, ele tem essa carona Art Deco, né? Me lembra o estilo Art Deco, bem bonito. inspirado nos sofás que eles faziam de concreto, né? De concreto. É, Mas brilhantemente foi reeditado na madeira, né? Reeditado não, foi feito na madeira, né? Que é muito bonito. e o trabalho da Vermelho é uma coisa. Vocês escolheram a indústria certa, a No, indústria não. Eles não são uma indústria, eles são quase uma casa de alta costura quando se trata de é, móvel, né? é, Eles têm essa carona de alta costura, não é prêt-à-porter. é alta Eu- costura mesmo. É alta costura mesmo, porque isso aqui tem que ser feito por quem Nossa, entende, um acabamento né? irretocável. Né? Assim, quando a gente É, né, construído por eles, assim, é, a, é, a é gente o, fazia de o, forma artesanal. Né? é o local certo, né? Essa é a mesa, é uma mesa, né? Centro, a mesa Ela borsói. Ela abre, ela está nessa lâmina maravilhosa. nossa, é tudo perfeito, meu Deus, perfeito. E para fazer esse Lá mecanismo aqui, para poder abrir, não é qualquer um que faz, né? e sai na laca interna, assim, perfeita também. O que me chamou muita atenção foi essa linha Olinda, Olinda, que eu achei uma coisa bárbara, muito lindo, né? É, É, é uma belíssimo, bandejinha que sai, embaixo sai também. é muito lindo. Foi uma, foi uma boa sacada. O Rodrigo morou num prédio que É, foi é. desenhado pelo teu pai e tua mãe, né? Ele viveu num E em prédio. comum, a gente tinha um amigo em comum, né, o Jerônimo, que falava, olha, eu tenho um amigo que mora no prédio. Aí, assim, ele me levou lá, né, para conhecer o... Nossa, quando eu entrei no hall, eu falei, meu Deus, caramba, isso aqui é eles, totalmente eles, assim, sabe? Totalmente. E ele, né, cresceu ali naquele, segurando aquele hall para não mexerem, sabe? Bem coisa de quem é apaixonado por Brincando isso, né? Bem em coisa de quem é apaixonado por isso, né? Aqui em Londres, reunião de condomínio, sabe assim? para manter, a gente Para fica para manter, justamente. Eu venho de Brasília, né? Eu cresci, quando eu mudei para minha quadra em Brasília, não tinha todos os prédios comerciais, a gente só tinha um prédio comercial, nós íamos construir todos os prédios, né? E hoje a gente passa por lá, porque há muitos anos eu não moro mais lá, a gente passa pela quadra e você vê essa mudança, né? Dos acabamentos originais. Você passa algumas quadras em Brasília, você vê as pessoas fechando as áreas de serviço de Cobogó, fechando com concreto. É uma coisa que está ficando assim complicada, né? E a gente começa a ver prédios sendo feitos com pele de vidro, fachadas sendo remodeladas com materiais mais novos e tal, diferentes do que eram, né? Tirarem o mármore branco dos pilotis, que é uma característica de Brasília, né? Esse é o apagar da nossa história, né? Que é muito ruim, Mas né? não existe nenhum tipo de, vamos dizer assim, um tombamento, uma coisa que não tombamento, mas que O tombamento existe, na verdade, né? O tombamento de Brasília existe. existe.
mas não existe uma fiscalização, porque deveria haver uma fiscalização. Porque da forma que nós vemos na rua, e nós que conhecemos isso, a gente identifica que um cobogó foi adulterado, um fiscal pode fazer isso, multar a pessoa que está fazendo isso. Né? Não precisa multar. Olha, vamos chegar num bem comum, porque isso aqui é patrimônio de todo mundo. Né? Não pode ser isso mexido desse jeito. é o grande problema, assim, fazer com que as pessoas elas entendam que elas estão perdendo com isso, né? E Assim, elas entendam que a gente está pagando a nossa história. Né? Né, para a cidade, para o conjunto, para a sua cidade, né? Para ser o que sua... É uma coisa que eu tenho notado aqui em Londres, né? Eles têm esse cuidado da preservação da história deles, né? Então, por exemplo, você tem os grandes museus, as grandes instituições, eles são adequados para a nossa era, mas eles não mexem no externo do prédio. Por exemplo, o Museu da Guerra aqui, o Norman Foster fez uma intervenção nele, só no átrio interno, mas ele fez de uma forma que aquela estrutura nova não apareça, mas que lá dentro você perceba. E ela está perfeitamente inserida dentro do museu, sem mexer nas paredes originais. Isso é fabuloso. É fabuloso. Nossa. É de um respeito muito grande pela história deles. Porque, por exemplo, o prédio do Museu da Guerra foi um sanatório, até virar o Museu da Guerra. Né? Ele foi um hospital, um sanatório. Ele passou por diversas reformas. São dois grandes arquitetos ingleses agora, que eu não me lembro o nome deles e tudo. E aí entrou um grande terceiro arquiteto inglês também, né? Mas que manteve, que preservou aquela história. E aqui eles têm isso, né? Mas Londres tem aquelas coisas assim. De um lado você tem as coisas muito históricas, mantidas e preservadas, e de repente você vê um Gherkin que surge no meio no meio de uma praça, né? Só que ao lado do Gherkin tem uma igrejinha pequenininha, mantida, que ela não vai ser derrubada nunca. Isso é bonito, né? Né? Você... A arquitetura de dois tempos, né? De tempos diferentes, não sempre dois tempos, mas que se respeitam, né? E que se, né? Assim, por que também a arquitetura de hoje ela não deve ser, né? Ela também não é menor, né? Assim, porque aqui se tem essa visão de que qualquer alteração ou intervenção ela é sempre maléfica. Claro que não, isso você vê lá fora. Nem sempre. Há casos e há casos, né? Tem que se estudar o contexto histórico. Vale a pena derrubar um prédio de 200 anos para construir um mais novo só pela arquitetura? Tem um professor muito bom chamado Bruno Perenha, ele inclusive mora aqui em Londres, e todas as segundas-feiras ele faz uma live sobre história da arquitetura. E ele fala muito sobre isso, sobre esse esse olhar de manter as coisas. E ele é um profissional que gosta do classicismo, ele fala sobre essa dualidade entre o classicismo e o contemporâneo, o moderno e o atual, mas ele não desmerece uma coisa e outra. Ele acredita na racionalização disso. As lives dele são muito boas. Ele dá uma aula de 1 hora toda segunda-feira sobre um assunto diferente. Então, um dia ele fala sobre a vida de Le Corbusier, outro dia ele fala ele tem muito interessante o trabalho dele e tem se feito um trabalho muito bom de pesquisa sobre isso, né? Sobre esse apagar da nossa história. Tem se falado muito sobre isso, né? É mais ou menos assim, o apagar da beleza, né? Sabe? A gente tem que manter isso. E a gente né? tem apagado muito essa arquitetura moderna nossa, né? Que assim que é menos protegida em termos assim, né? Assim, em termos de tombamentos e, né, legalmente protegida. Assim, então Justamente. São Paulo está sofrendo muito com isso.
Muitos arquitetos modernos têm mais recente, né? Da nossa história mais recente, mas também muito importante, né? Brasília está sofrendo com isso de certa forma, né? As pessoas dizem que o Niemeyer era antifuncional e ficam com essa pecha, essa lenga-lenga e não querem reformar as coisas como elas são. Elas querem mudar aquilo ali. Tanto é que, por exemplo, uma das coisas mais absurdas que acontece em Brasília é o Teatro Nacional, que é belíssimo e está fechado há mais de 10 anos, por problemas estruturais, e ninguém faz nada. Está fechado há 10 anos. Nossa! E é um espaço belíssimo, com jardins do Buller Marques, os painéis laterais são do Acre Vulcão, então, e aquilo ali está fechado, tem 10 anos, tem mais de 10 anos que está fechado, né? E ninguém faz nada, simplesmente não tem dinheiro para a reforma de um patrimônio, aquilo é patrimônio, né? Tem que ter essa importância. Eu morei muitos anos, eu morei 3 meses na Escócia aqui, e eu morei numa cidade que é uma cidade histórica, que é Perth. Perth foi a capital política da Escócia, e os reis escoceses são coroados lá até hoje, né? Quando tem um rei escocês. E eles estão construindo no centro da cidade um museu novo, moderno. Já tem acho que vai ser inaugurado em 2024, mais ou menos. É um projeto gigantesco no centro da cidade. Para quê? Eles estão fazendo esse museu porque as pessoas passeiam ao redor de Perth, nos castelos, e não ficam hospedados na cidade. Então, eles querem ter uma atração à altura para trazer turismo para a cidade. Olha que coisa bacana. Eles estão construindo um museu há mais de 5 anos por conta disso, né? E eles estão destinando uma verba, porque a Inglaterra tem um departamento de castelos, né? Que cuida de todos os castelos ingleses, escoceses e tudo, cuida da preservação. Então, quando você tem um castelo inglês, você tem todas as informações sobre ele no site do governo. Você sabe por que aquele castelo está ali, por que ele está sendo mantido, quem foram os donos, os brasões da família, está tudo ali. A gente não tem isso. A gente mal sabe por que tem aquela estátua de Rômulo e Reno na frente do palácio do Palácio do Jaburu, do Palácio do Jaburu não, do Palácio do Governo em Brasília. A gente não sabe, as pessoas não sabem por que aquilo está ali, né? Porque Brasília foi fundada no mesmo dia de Roma. E tá lá aquela estatuazinha pequenininha num pedestal romano e ninguém entende. E falta esse amor, né? Eu acho que é um pouco porque a gente cresceu ouvindo que arte não é importante. Então, por exemplo, a gente tem as outras cadeiras na escola e artes plásticas você fazia um trabalhinho e passava. Não tinha um aprofundamento. Então, a gente cresceu ouvindo que não é bom. Cadeira, né? Como se fosse uma cadeira, né? É como se não fosse nada importante, né? E é importante no final das contas. Muito. Aqui a gente passeia pela Europa e a gente vê os estudantes sentados nos museus desenhando, né? Você vê excursões de crianças onde eles fecham uma parte do museu, sentam as crianças, dão lápis para colorir, para pintar, para eles entenderem a importância disso tudo, né? Então, acho que falta isso para nós, de certa forma, né? Tá precisando Né? caminhar nesse sentido né, você está falando né, assim, de arte e educação, de cultura, passa bem largos, né? Assim, e vai passar muito por também para conhecer, né, o que está do lado da gente, né? Assim, O que está do lado da gente, justamente. A nossa arte, a nossa tradição, né, o nosso artesanato, né, os nossos artistas, né, a nossa arquitetura, por que não? A nossa arquitetura é uma arte. Nós temos aí um dos maiores arquitetos do mundo, que foi Oscar Niemeyer, que é reverenciado no exterior de certa forma. A gente acabou de saber, né? Então, assim, justamente.
deveria valorizá-lo e saber a importância dele, né? Um Dele. dos Campana acabou de ser empossado aqui na principal faculdade de artes aqui para dar aula em Londres, É, como ai, meu professor. Olha que delícia. Eu acho que é Humberto, eu não sei se é Humberto ou Fernando, mas ele está dando aula numa tá morando faculdade aí? em Londres. Eu não sei se ele está morando aqui. Vou ver, se ele estiver morando aqui, vou ver se ele me dá entrevista. Se eu consigo conversar com ele. Me parece que eles são muito acessíveis. Eu queria mostrar agora algumas fotos que você me mandou para você fazer alguns comentários e falasse que projeto que é esse, mostrasse, né? Porque depois dessa mega família, esse legado todo, essa árvore genealógica enfiada na arquitetura que você tem no design, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você que está tocando todo esse legado, É, de certa forma, não é? a gente tem assim, meus irmãos, de uma forma geral, a gente, assim, todos, todo mundo, né, também tem uma produção muito que demanda muito tempo, mas assim a gente quer manter viva essa memória, né? Então a gente fez o livro de mamãe, o projeto do site de papai, né? De Acácio, de Janete, a gente, né? Fez junto com pessoas ligadas à Universidade Federal, Olha, que legal. fez assim, o objetivo era criar realmente um arquivo, né? Porque muita gente nos procura para fazer pesquisa e, assim, na verdade, a gente tenta ajudar o máximo que pode, mas existe um problema de arquivo, porque assim, eles também se mudaram muito o escritório de lugar e só olhavam muito para frente, nunca foram duas pessoas preocupadas com essa coisa de arquivar, entendeu? Então, assim, a gente fica meio fazendo uma coisa quase que arqueológica, mas foi uma luta esse livro. Foi porque, principalmente mamãe, ela só olhava para frente, ela não conseguia olhar para trás, sabe? Assim, ela só olha para Ela frente. fez, ela fez como a Lina Bobardi, né? O Paulo Alves estava falando isso para mim, né? Que quando a Lina morreu, que eles foram fazer todo esse levantamento, nossa, disse que era uma bagunça e que eles tiveram muito trabalho para fazer isso. Eu estou com essa bagunça aqui, hoje, aqui, agora, dali, mexendo em pasta, porque. Não, eu vivo Mas, inteirada em papel. Então, assim, tipo, loucura. Então, e é, assim, é uma coisa que a gente não pode parar, né? Assim, porque. E assim, papai fez 98 anos semana passada. Então, daqui a 2 anos são 100 anos. Então, a gente tem que organizar esse centenário e tal, né? Fazer tudo que a gente conseguir fazer, né? Assim, um livro, né? Se a gente conseguisse um fazer, filme, um documentário, né? né? Seria bem interessante. Tem que manter essa história viva, né? E contar isso para o pessoal mais novo, né? Pode contar com a gente, porque eu sou entusiasta disso. Eu acho isso muito importante. E hoje já conheci um pouco da história da Janete, conheci mais sobre a sua, sobre o seu pai, me impressionou muito, fiquei muito impressionado assim, com o que eu vi, né? E o quanto que a gente não. Eu estudei arquitetura em São Paulo, né? Eles batem muito na arquitetura modernista, nos modernistas paulistas, mas não falam dos outros, não falam dos outros estados. E tinha teu pai que tinha verdadeiras obras-primas, mais, mais para o norte e nordeste, né? Então, falta isso. As É, faculdades terem esse olhar também, né? Eu acho. Fica é muito ali no bairrismo. desse grande centro, né? Assim, porque assim existe também uma coisa de olhar, né, para esses profissionais. Eu vou dizer até assim, saindo até um pouco dessa coisa, além assim de olhar para os arquitetos que não estão no eixo e também assim
para também as mulheres, né? O que as mulheres estão fazendo na área de design e arquitetura, né? Assim, existe talvez assim um olhar muito maior para os homens, né? Assim, a gente, mamãe participou de uma exposição que foi organizada por umas professoras lá da UFCE, que é a Federal de Pernambuco, que é Design por Mulheres. Elas fizeram 3 exposições. Poxa, eu achei muito legal. Assim, elas fazem a exposição e de 4 profissionais ligados à arte, design, arquitetura, 4 atuantes e 4 assim, mais velhas, né? Ou já falecidas, ou, vamos dizer assim, consagradas, mas então assim, vão buscar também, né, assim, essas mulheres e mostrar o trabalho delas, que às vezes você conhece o que ela fez, mas não sabe quem é ela, entendeu? Quem é É, aquela, é, aquela, aquela história, né? Então, quem assim, está por detrás, né? O design, o designer por detrás do design, né? Isso é importante. muitas pessoas que você não conhece, mas simplesmente, né, assim, você vê que os nomes dos homens aparecem muito mais, né? Assim, e Olha, saindo desses grandes centros, então é pior ainda, tá entendendo? Talvez mas olha, mudem um pouco, mas assim, eu achei assim bem interessante esse trabalho delas, assim, eu acho que tem outros também, né, de buscar um pouco essa fazer essa sair um pouco, né, desse aqui a gente tem trazido, aqui pelo menos não é de propósito nem nada, é porque a gente tem um olhar para o design, né? O design independente de qualquer coisa. Mas a maioria das entrevistas tem sido entrevistadas aqui. Eu estava fazendo uma contagem, então tem aparecido mais mulheres. Pelo trabalho mesmo, né? Eu bato o olho no trabalho, eu gosto não, e trago, mas eu tenho visto bastante. E aí, não mas só. de hoje, assim, eu vejo muito assim pelas que isso é uma coisa mais atual, por isso que assim ela foi buscar essas designers, né? Cresceu mais, com certeza está crescendo É, muito mais. Né? você A vê gente tem. espaço, a gente, né? Eu acho que esse espaço cresceu muito e sim, Cresceu muito. E as estão muito, mulheres, né? Então, né? Assim, e as mas mulheres estão comandando, viu? Tem muita mulher boa trabalhando assim. A Roberta Bancheri, que é um novo talento que está surgindo, que é uma menina talentosíssima. Baba Vacaro, que é já da velha guarda e está aí, é poderosíssima. A gente tem Jaqueline Terpins, é, maravilhosa, é, que tem um trabalho lindíssimo. A própria Adélia Borges, que não é designer propriamente dito, mas que faz um trabalho de pesquisa muito bonito e é e muito lá tem reconhecida. como é Theo que é? Carmona, Não, tem, maravilhosa, né? é, Dentre outras, tem muita mulher interessante nesse mercado, assim, né? Tem uma loja muito bacana de São Paulo que chamava Casa 21, que era maravilhosa, acho que existe ainda, né? Que foi uma é das primeiras marcas a ter. a Patrícia Urquiola, né? Que é muito Patrícia forte. Fiona maravilhosa, Zaha Hadid, É, é. que foi quem ganhou o primeiro Pritzker feminino, foi ela, né? De certa forma. E estão aparecendo outras. Tem muita. As mulheres estão comandando. E escritórios onde tem homens trabalhando junto com mulheres, né? Equipes híbridas muito boas, né? Casais trabalhando juntos, que É, é muito os bacana. arquitetos, mas assim, eu digo no meio do design um pouco, talvez um pouco menos, assim, né? Mas Eu acho que está mudando, viu? Nesses 20 anos que eu estudo isso, eu tenho visto uma mudança tá, bem significativa. com Estão, certeza, estão surgindo novos talentos e excelentes talentos. A gente está sendo inundado por uma onda criativa muito muito, grande, muito. É, né? Eu queria mostrar agora algumas coisas aqui. Isso é, foi em Paris, né? foi no Brasil 500 anos, né? Foi não,
Em Paris, né? O ano do Brasil, em Paris. O ano do Brasil na França. Olha E que lindo. fez essa exposição de arte popular brasileira. E assim, ela tinha pouco espaço, ela tinha um espaço vertical, que ela trabalhou com essas peças de artistas brasileiros incríveis, consagrados, assim, uma coleção. Então, foi uma exposição praticamente vertical, com esses suportes e nicho, e tinha só 2 mesas, assim, né, que Olha ela que fez com interessante. outras peças, mas era um grande painel, né? É, No Carreau de Temple, uma coisa assim, que era o nome do lugar. Aí foi uma exposição no Sesc, acho que tá aquele, lindo isso aqui, tá lindo. essa é a entrada da exposição também, Lembrou o trabalho é, que era, de tinha uma. entrada azul e dentro era tudo, né, que ela gostava muito de usar essas cores. É lindíssimo, lindíssimo. Tá bem bonito. É a entrada da exposição, né? Exposição. E a exposição é essa aqui. Essa É. é uma exposição bem grande, né? Bastante. É Onde um é isso? salão que ela fez junto com o Mário Santos, meu irmão, e a produtora foi Eliane Guglielmi. Eles fizeram lá no Sesc uma curadoria, né, de artistas do Brasil, né? O recorte foi brasileiro, assim, e, Bacana. e foram muitas exposições, né, assim, ao longo dessa trajetória dela. A gente coloca no livro muito as mais marcantes, assim, as suas Como é o nome, como é o nome do livro? curatorias, é, Janete Costa, arquitetura, artesanato e design. Eita, eu Tá, queria pegar a capa do livro, né? se você tiver aí, ajuda. É, Eita, não. Ele nunca está quando eu quero que ele apareça. onde precisa. Como é que é, Janete Costa? Arquitetura, design, arquitetura, design e artesanato. Meu Deus. Design e artesanato. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Livro. Achou na. Achei. Espera aí que eu vou pegar a capa para mostrar, porque é sempre bom mostrar. A gente Este lançou. livro aqui, ó, É, com essa foto linda da Janete. a gente lançou pela CEP, que é a editora do Estado de Pernambuco, né? Assim, que foi uma alegria muito grande para a gente, foi um presente dessa editora, foi um trabalho desenvolvido Junto por com a professora Adélia Borges, né, com a historiadora. A Adélia é uma historiadora de arte e design, de é, design. E o livro foi lançado em 2021, são 161 páginas, é uma biografia, né? assim, a gente deu uma ênfase nessa questão né, do legado para o artesanato, mas é claro que passa por vai falar da trajetória dela, né, como Não tem como, né? profissional, né, assim, e um pouco também, lógico, fala quem era aquela pessoa. A gente quis também que esse livro tivesse essa dimensão da pessoa Janete, que era muito incrível, assim, que eu acho que hoje é importante você falar também de pessoas, né, de exemplos de pessoas que constroem pessoas, né? Justamente. Era uma pessoa que, se você diz que uma pessoa é um mestre ou cria uma escola, ele geralmente é uma pessoa generosa, né? Que ensina o que sabe para o outro, né? Assim, que ensina. Então ele constrói pessoas. Ele Constrói vidas, divide, praticamente.
conhecimento, né? Ele é generoso, ele divide, sabe, né? Sabe né? Subir os seus degraus com pessoas, junto com outras pessoas, né? E a sua mãe sabia, tinha esse olhar, né? Então, ela além assim, de um, né, de ser uma pessoa super, super, assim, talentosa no seu trabalho, também é uma pessoa bastante generosa e bastante, assim, era bastante aglutinadora, né? Assim, então carismática também, então ela sabia também transmitir, né, esse conhecimento dela, assim, muito encantadora, né? Ela era encantadora. E Só tive conseguia. uma vez com ela e fiquei encantado realmente com a figura. E aí a gente não conseguia, assim, fazer um livro, né? Porque você não é assim, um livro de design de interiores só com fotos não ia Não, contar, tá entendendo? não, Assim, ia justamente. falar, não ia, no dia, porque assim, era uma Janete muito, ela era muito multifacetada, né? Assim, então, na verdade, você nunca vai conseguir falar sobre um caminho só, né? Nesse caminho tem muitas coisas, né? Ela misturava tudo, entendeu? Assim, né? Então e assim, e na É, casa que ela fazia nesse projeto, nesse hotel, nesse lugar, né? Tinha tudo isso, né? Tinha essa bagagem, tinha essa, né? ficava um Tinha pouco dela, né? esse Ficava um conceito pouco dela, né? Na história. arquitetônico, né, também do detalhe, da visão da arquitetura, que ela gostava de dizer que ela era uma arquiteta de interiores, né, assim, porque ela pensava, primeiro ela pensava nas etapas do trabalho, né, ela pensava o espaço, né, resolvia todo o espaço, e depois vinham os detalhes, né, então, e isso era uma coisa e tinha outra, e tantas outras, né, assim, o detalhamento dos móveis, né, sempre, né, a escolha dos objetos ou dos outros móveis, né? O design, né? E também o artesanato, né? E o artista popular e o artista contemporâneo, né? Assim, então tá, né? E assim, e o cliente também, né? E ouvir o cliente, valorizar, né? O que o cliente, e assim, ouvir o que o cliente vai dizer, trazer tudo e também passar também, né? Passar o que ela, né? Assim, então ela nessa coisa, nesse jeito dela de trabalhar, né, ela também ensinou o cliente a olhar, né? Ela era uma educadora de olhares, né? Assim, Sim. então ensinou aquelas pessoas que passaram a conviver com ela também a olhar para tudo isso, né? Né? A olhar para o artesanato, a olhar para A valorar tudo isso, né? Que é tão relegado, né? As pessoas não dão esse valor que tem, né? De verdade. Essa é uma outra exposição, né? foi lá no Santander, lá em Somos, lá em Porto Alegre, também de arte popular brasileira. Né? Você vê as peças do Jequitinhonha, já passou ali a Irineia, que ela assim, estimulou muito a dona Irineia, que é uma artesã lá de Muquem, Alagoas. Ela, né? Você vê o Zé do Chalé, que, meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo, esse trabalho. É Então, apaixonante, não é? toda essa, assim, né, a tipografia, né, a valorização com a luz, né, com suporte, né, é importante, você tem, né, assim, tem que dar espaço É importantíssimo isso. Tem que ter esse para, espaço cênico, né? Para valorizar, né? né, para o artista popular também, né. Justamente. Isso aqui Aí já é são projeto de hotelaria, não é isso? projetos dela, né, César Business Vila Olímpia, Lindíssimo. né, você vê as peças, acho que era uma peça indígena, né, com suporte, acho que aquilo é um trabalho talvez da Heloísa Croco. Lindíssimo, lindíssimo.
É dessa mesma... É daqui também, né? Cabeças da Irineia num suporte de ferro que ela desenhava, tá vendo? Esse aparador e desenho dela também. Aí ela botava as cabeças e fazia esse suporte, né? Então, Lindíssimo, a Irineia lindíssimo. no hotel, assim, Luxuosíssimo, ah, bacana. É. Uma coisa que a gente vê aqui, e que eu sinto falta, eu tenho comparado com o Brasil, né, com São Paulo e tudo. Quando você entra numa grande instituição, num grande museu aqui, enfim, quando você sai desse museu, você cai numa lojinha que tem absolutamente tudo que você viu lá dentro, de todas as formas que você possa imaginar. Seja numa echarpe, com o desenho de um quadro do pintor, seja com livros sobre aquele pintor e tudo. E a gente não tem isso no Brasil, né? muito É muito pouco. pouco para trazer renda, né? Eu fico imaginando, por exemplo, essas cabeças da Dona Irineia teriam que estar à venda na loja do hotel, né? Porque quantas pessoas passam por ela e gostariam de ter isso em casa, né? Você sente falta disso? Eu sinto uma falta tremenda de coisa. A Adélia faz a curadoria da loja do MASP, né? Do MASP, se eu não me engano, assim, nossa, uma curadoria incrível, né? Assim, Não, é é, belíssimo, mas e, o que eu né, digo é, assim, por falta exemplo, de, assim, mesmo, é, é, assim, lugares, mesmo instituições pequenas, né? Se você tem é, trazer um pouco do artesanato, né? Assim, trazer souvenirs do museu feito por artesãos e também justo, e também essa coisa da aplicação das obras que tem nesse espaço, num caderno, numa numa caneca, num bolsa. lápis, Isso aqui tudo vai também estimular os designers locais, né? A trabalhar justamente. essa revisitação daquela obra, né? Assim, eu fico aqui em Olinda, a gente tem, assim, eu moro em Olinda, né? Então, tem o nosso boneco mais reverenciado, que ninguém pode chamar ele de boneco, na verdade, ele é um calunga, homem da meia. Gente, você imagina, assim, eles têm uma lojinha do Homem da Meia-Noite, sabe? Mas eu fico pensando assim, se aquilo ali tivesse um super banho de design ali, sabe? Assim, um artesão, sabe? A Isso mesmo. coisa, né? Tem muitos artesãos fazendo Homem da Meia-Noite, mas se você fizesse aquela. Então, assim, isso aí poderia ser uma coisa bem mais frequente, como você está falando, né? Assim, E gerar renda para a comunidade. Essa é a questão. souvenir legal, bem desenhado, bem, né? Assim, Que é o que eles conseguem fazer aqui, né? Eles é, têm essa coisa com as cores deles, da bandeira deles, com a bandeira da Inglaterra, com a realeza, você encontra em tudo, em todos os lugares, e o que é mais impressionante aqui, até o Harry Potter aqui é uma instituição nacional, porque você entra nas lojinhas e você encontra tudo que você possa imaginar de Harry Potter na vida em várias lojas oficiais. E aí não eu é tô, uma lojinha só com corner. Você entra ela, na loja, você entra na reprodução do castelo. Eles vendem as varinhas do Harry Potter aqui como se fosse a loja do filme. Você fica com vontade de comprar tudo. né? Fica com vontade de comprar tudo. Porque tem esse encantamento. E eles tratam isso como Você anda no museu, opa, tô louco para ir para a lojinha do museu, né? justamente. Por exemplo, Criou essa, é, essa por expectativa. exemplo, o Museu de Ciências Naturais aqui, eu entrei na lojinha e eu comecei a ver uns bichos esquisitos, que tem dinossauro, tem de tudo. E eu comecei a ver uns bichos esquisitos e falei, gente, mas que diabo de bicho é esse? E aí eu fui olhar, são os animais dessa nova, desses novos livros do Harry Potter, que são os animais fantásticos. Então, eles tratam aquilo como bichos pré-históricos. Então, tem lá os bonequinhos para vender. No Museu de Ciência Natural de Londres, tem um corner dedicado ao Harry Potter. É interessante isso, né? Esse orgulho
do que é nacional. É uma história fictícia, é um filme, né? E eles trouxeram isso, porque o negócio foi todo gravado aqui. Então, sabe, falta isso pra gente. A gente tem meio vergonha da cor da nossa bandeira, né? É uma coisa Conta muito pouco, né? A nossa história, assim, a gente conta muito pouco, né? muito A gente, pouco, a gente sabe muito pouco, a gente né? valoriza. E assim, é um país muito grande que assim, que precisa muito conversar, né? Assim, conhecer mais de, de um pouco de si, né? De outros lugares, né? A gente, né, precisa saber um pouco mais dessas. Justamente, eu lembrei daqui do filme sobre a Lota Macedo, que é um filme bonito, lindinho, muito bonito e tudo. Aí você conhece a história daquela mulher que fez o aterro do Flamengo, e quando eu tive no aterro do Flamengo, eu vi os postes de luz, né, que ela desenhou, e aí você fica emocionado de saber porque aquilo foi desenhado daquele jeito, né? É, E você fica sabendo por conta de um filme, né? De ver num filme a história de uma mulher que pouca gente conhece, é uma grande arquiteta brasileira, uma grande profissional, né? E pouca gente conhece, né? Então tem que ter, a gente precisa mais disso. A gente precisa trazer os bons personagens como personagens não, né? As pessoas da vida real como você que fizeram parte dessa história e que estão aí levando esse legado, né? As pessoas precisam conhecer. Eu acho que é por isso que eu tenho essa vontade de trazer as pessoas para cá e conversar com elas para as pessoas poderem ver. Né? É por isso que eu faço isso. Eu tenho trazido de grandes arquitetos até pessoas que estão começando o trabalho agora e começando a caminhada agora. Né? Então, acho que isso é importante, a gente valorizar a nossa história passada e a que está acontecendo agora, porque a gente está escrevendo a história do design brasileiro agora. Ela é muito recente. Né? Os italianos, os ingleses estão há 300, 400, 500, 600 anos, 1000 anos à frente da gente, nessa história toda. Né? E a gente está só engateando nisso tudo. tá chateando, porque assim, eu me lembro, eu me formei daqui a poucos anos, tem 30 anos, né? Então assim, mas antes disso tinha a convivência, né, com mamãe né, todo o assunto dentro de casa viagens e feiras e a gente via, né, assim, lá na década de 80 e tudo assim, como tudo que vinha de fora, né, era mais assim, essa valorização do design, assim, Todo mundo assim, queria uma cadeirinha de plástico injetado. eu olhava Todo mundo, muito para todo mundo e queria uma cadeirinha de plástico injetado naquela época, né? era o E meio que fubá, desprezava nossas cadeiras de palhinha aqui. e assim, e hoje o design brasileiro virou, né, assim, e aquele design era caro, né, ele não era para todo mundo, né, não era para quase ninguém, né, assim, era tudo importado. Eu digo lá, né, então, assim, nas últimas décadas você, assim, houve assim, a indústria, né, também apostou muito nos designers brasileiros, né, assim, Graças a e Deus. assim, o mercado cresceu, mas também assim, com isso, né, também muitos novos designers incríveis, não devendo nada para ninguém, sabe? Hoje a gente, né, assim, hoje a gente quase não olha pouquíssimo, né? A gente assim, né? Você entra nas lojas mais incríveis do Brasil, né? E elas estão tomadas 80% de design brasileiro, né? É um outro panorama, né? Se você olhar. E com uma qualidade técnica muito boa, né? E Tem que se técnica dizer isso. A gente tem uma técnica, é, também, né? a gente tem uma técnica com madeira que eles não têm, né? De super boa. Então, Né? De valorização dos designers que já se foram, né? Também e os novos, né? Assim, e os que estão atuando hoje,
né? Então, assim, é, é, é legal, né? Você olhar para uma casa assim, com só designers brasileiros, né? Junto com essa, né? Com nossos artistas e artesãos e né? Assim, você olhando para trás era mais difícil, entendeu? Era bem mais difícil. Bom, a gente pode conversar aqui a noite toda se deixar, porque é uma delícia falar sobre design, arquitetura, brasilidade e, enfim, né? Eu queria que, para a gente finalizar, que você falasse, deixasse os sites, né, que vocês têm, as redes sociais. A sua mãe tem 2 espaços aí, não é? É um espaço só que tem um acervo de trabalhos dela, onde acontece tem uma produção cultural muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, deixasse os endereços, onde é que encontra, queria que você fizesse o teu comercial agora. Eu, pois é, a gente tem a página dela, né? janetecosta.com.br. BR. Assim, é importante, né, falar do livro, que eu acho que foi um objetivo assim que a gente conseguiu Ó, o atingir, livro está aqui de novo para vocês verem a capa. que foi muito, a gente ficou muito feliz, os filhos e todos que participaram, né? E assim, existe lá em Niterói o Museu Janete Costa, né, que é um espaço incrível, assim, que meu irmão fez o projeto, né, o retrofit do prédio e tudo, e lá No em Rio, Niterói, no e Rio, Niterói. foi onde ela começou a vida profissional, né, porque quando ela saiu de Pernambuco, ela foi lá para lá para o Rio, para São Gonçalo, depois para Niterói, né? Então eles moravam lá em Niterói, meus primos, tios continuam lá. Qual o endereço do Museu Janete Costa? No Engar. E assim, é um museu que agita muito, assim. Eu vi que tem uma programação bem intensa, com palestras. Muita gente bacana já passou por lá. Adélia Borges, Baba Vacaro. Bem intenso, assim, vale a pena. E a gente trabalha assim, eu continuei fazendo o Espaço Janete Costa lá na FENEARTE, né, que é a nossa feira de artesanato, maior da América. Era o sonho dela, né? Que você sabe que o pernambucano gosta esses superlativos, desses exageros. E aí a gente conseguiu fazer a maior feira da América Latina, que é a arte, que tem 23. O espaço faz 20 anos ano que vem, o Espaço Janete Costa, que ela começou, e a gente é um espaço da própria feira, né, que a gente vai fazer essa relação do design do artesanato, vai conversar sobre isso também, que é o espaço de palestra da FENEARTE, e também convidamos mestres de outros estados. Quer dizer, é importante, assim, eu sei que ela que é um ponto de encontro anual que a gente tem, e assim, ela tá sempre ali, presente com a gente, assim, eu acho que ela ficava feliz de ver onde a FENEARTE chegou, onde o espaço chegou, sabe? A gente... Assim, a gente está sempre pensando nesses novos projetos, né? De mostrar esse trabalho dela do design, e a gente vai estar sempre aí mantendo essa memória viva. Sim, salve Janete Costa. Esse legado também, né? Porque também está presente no meu dia a dia essa coisa de trabalhar com artesanato. Eu acho que ela ia ficar feliz, assim, da gente estar, né? Eu tenho falado aqui muito toda vez que quase todas as entrevistas eu toco no nome da sua mãe, sempre. Eu sempre falo, né?
para as novas gerações que não conhecem, para as pessoas que conhecem. Eu sempre tenho falado muito, eu fico muito feliz de ter te recebido aqui. Fiquei honrado mesmo. Obrigado, parabéns. Salve Janete Costa. É uma mulher incrível, eu tive o prazer de conhecer ela. E eu acho que a gente tinha que criar um prêmio Janete Costa para a gente trazer, reviver a memória da Janete e mostrar para essas novas gerações. E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Fazer uma homenagem nesse sentido. Não sei como ainda, mas acho que a gente tem que se unir todo mundo. Já falei isso com o Marco 500, ele adorou a ideia. Falei com um monte de gente. E o Marco, inclusive, está trazendo a arte popular brasileira para a Europa, com a empresa dele nova chamada Caboclo Design, que já está aqui em Portugal, breve vai estar aqui em Londres, aguardem novidades. E vamos trazer o pessoal daí também, vamos começar a trazer todo mundo. Né? Eu abri é um trabalho eu devia ter falado disso Pode falar. antes, mas a gente abriu o Instituto Pernambuco Porto, que foi um trabalho de 28 anos da vida deles, né? Assim, porque é como se fosse um centro cultural, acadêmico, cultural, empresarial, dentro da cidade do Porto, dentro da Universidade do Porto, e que vai assim, segmentar, né? Que vai estimular essa coisa dessas relações, né? Porque assim, aqui em Recife É que a imagem dela cortou um pouquinho. Calma que a gente está recuperando. O Instagram tem dessas coisas. Só um momento. Enquanto a imagem está sendo recuperada, o Rodrigo Brandão, arquiteto, está dizendo aqui um prêmio. Caiu a ligação dela. Deixa eu tentar aqui trazer ela de volta. Eu acho que aconteceu alguma coisa com a conexão da Roberta. Eu acho que ela está sem bateria, pode ser isso. Bom, enquanto a Roberta não volta, lamentavelmente, a gente perdeu a imagem. Deixa eu ver aqui. Acontece, gente. É ao vivo. Eu acho que a Roberta ficou sem sinal, lamentavelmente. Ela estava falando do projeto agora. O Rogério Brandão, arquiteto, está falando aqui um prêmio que celebre a relação do design e do artesanato. É bem por aí mesmo que a gente imagina. Bom, vamos movimentar para ver se a gente consegue fazer, né? Vou tentar um pouquinho mais com a Roberta. Bom, a Roberta está sem sinal. Eu vou esperar uns minutinhos para ver se ela consegue, porque eu acho que de repente ela ficou sem bateria. Pode ter sido isso. Desculpem. Vamos esperar um pouquinho, né? O que vocês acham? Esperamos? A Roberta estava falando de um projeto novo. Obrigado a todo mundo que está ligado. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Roberta. Parece que ela está sem sinal ou alguma coisa. Ai, Rafael, desculpa, Rafael. Desculpa. Obrigado pela colaboração. Gente, eu vou esperar. Quem sabe ela volta. Ela não está aparecendo aqui. Isaac.
É Isaac, é isso, não é? Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Bem feliz de ter todo mundo aqui. O bate-papo está muito bacana. Enquanto eu tento recuperar aqui a Roberta, ver se ela consegue ter bateria, eu queria convidar vocês, porque amanhã vai ter uma live muito bacana sobre a Semana Criativa de Tiradentes, com a Simone Quintas, que é a idealizadora do evento e jornalista. E amanhã a gente vai estar falando direto com o Tiradentes, numa live especial, que é quinta-feira. Ela vai ter um horário um pouco diferente, ela vai ser às 4 horas da tarde no Brasil e às 20 horas aqui em Londres, em UK. E, de qualquer forma, a live vai ficar arquivada e esse bate-papo aqui com a Roberta vai ficar arquivado. Deixa eu tentar mais uma vez. A Roberta está. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Vamos esperar um pouquinho, então. Alguém quer fazer alguma pergunta, deixar alguma pergunta para a Roberta, falar alguma coisa? Vão digitando aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Está entrando gente agora. Isaac, minha prima. Muita gente bacana aqui. Esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Eu acho que ou ela ficou sem bateria, ou deve ter acabado, porque ela está offline agora. Deve ter acontecido alguma coisa. Bom, eu já estava me despedindo da Roberta. Realmente os dois perfis estão offline. Bom, gente, de qualquer forma, a gente estava finalizando. A Roberta estava falando de um projeto novo que eles estão fazendo, né? E eu prometo para vocês, eu vou trazer ela de volta para poder falar desse projeto e a gente vai trazer ela para falar mais sobre algumas coisas e tudo em outros momentos, né? Eu agradeço a presença de vocês, peço desculpas porque, como é ao vivo, a gente não tem muito como prever que vão acontecer esses problemas técnicos. Convido a vocês a conhecer mais do trabalho da Janete Costa. Esse livro aqui, ó, está lindíssimo. No mês que vem a gente vai conversar com a historiadora Adélia Borges aqui, a gente vai falar mais sobre o livro da Janete e sobre outros assuntos também, ok? O livro é da Adélia Borges, Júlio Cavalcante, Lauro Cavalcante, Marcelo Rosenbaum e Marcos Lontra, né, que fizeram o livro. Agradeço vocês, convido vocês para estar aqui com a gente amanhã, às 4 horas da tarde, para falar com a Simone Quintas e falar sobre a Semana Criativa de Tiradentes. Projeto Instituto Pernambuco Porto, a Casa da Cultura Pernambucana na Europa. Obrigado, obrigado. Obrigado pela informação. Obrigado, Rafael, pela informação. Bom, gente, agradeço a presença de todo mundo. Não deu para despedir da Roberta, mas depois vou mandar uma mensagem para ela e a gente vai falar sobre esse projeto
o projeto de estudo Pernambuco Porto, a Casa da Cultura Pernambucana na Europa. A gente vai falar sobre isso, vai mostrar isso mais. E a gente vai estar sempre mostrando o trabalho da Janete aqui, da Roberta, do Acácio, vamos mostrar sempre aqui, tá bom? Obrigado para vocês. Curtam a nossa página, divulguem, deem like, deixem comentário. É muito importante esses comentários que vocês deixam para nós. E eu vou me despedir de vocês. A Roberta realmente não está conseguindo reconectar, lamentavelmente. Bom, agradeço vocês, boa noite. Site Área, acesse essa ideia, assista essa ideia. E eu aguardo vocês amanhã. E na semana que vem, não esqueçam, tem Decornautas aqui para falar muito sobre design, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigado, namastê.